Tudo bem, estrategista? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thales Taumaturgo de Psiquiatria e nessa aula nós estudaremos os transtornos do humor, um tema nobre aqui dentro da psiquiatria, e você pode ver que é quase ali na segunda colocação, segundo assunto mais cobrado aqui na nossa querida psiquiatria, não muito distante da dependência química, que está na primeira colocação, está ali coladinho com as intoxicações exógenas, com quase 17% das questões em psiquiatria. Estrategista, esse aqui provavelmente é o tema mais importante da psiquiatria para a sua vida prática, certo? Para a prova você viu que é extremamente importante, mas para a sua vida prática isso aqui tem que estar na ponta da língua. O que você vai aprender nessa aula? Então, vai aprender um pouco de psicopatologia, especialmente o que é o humor e a diferença em relação ao afeto, isso é muito importante que você entenda. Depressão maior, distimia, bipolaridade ou simplesmente transtorno afetivo ou transtorno do humor bipolar, ciclotimia ou transtorno ciclotímico. Vamos falar também sobre suicídio, burnout e luto. Então vamos lá, estrategista. Sem mais delongas, psicopatologia, eu quero te contar o que é o afeto. O afeto é uma emoção volúvel, instável, reativa. É como você está hoje, é como você está se sentindo neste momento. Poxa, você é uma pessoa feliz, de bem com a vida, para cima, mas hoje você está para baixo, está desanimada, está irritada, está ansiosa ou ansioso. Então, na média, você é super para cima, legal, brincalhão, mas hoje não está legal. Então, o seu afeto está desta maneira. Então, o afeto é muito mais volúvel, é agora, como você está agora. Então, você pode entender o afeto como o clima do dia. E o humor é algo muito mais longitudinal. Você aí, olha, você é sempre para cima. 99% do tempo você está feliz, está animando os outros, está puxando os outros para cima. Então, a gente pode dizer que o seu humor é a estação do ano. É algo muito mais perene. Mas hoje, mesmo que você esteja no verão, por exemplo, em que faz muito calor, hoje existe um dia frio. Então, o humor é a estação do ano, é a média, é o que a gente espera na maior parte do tempo. E o afeto é como você está hoje, é como você se sente agora. Então o afeto é muito mais agora, é uma foto, e o humor é muito mais um filme, é ao longo do tempo. Tudo bem, estrategista? Isso é bem importante para a nossa aula de hoje. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, na aula de psicopatologia. Vamos lá. Transtorno depressivo maior. Estrategista, isso aqui é o filé da nossa aula. Vamos falar da depressão. Esse slide aqui eu vou trazer diversas informações importantes, então esse slide aqui provavelmente é o mais importante da aula, mas a gente vai abordar a depressão de uma maneira bem mais focada e aprofundada. Então qual é a origem da depressão? Estrategista, a gente não entende muito bem, mas a gente sabe que tem uma grande herdabilidade genética, você olha para o seu pai, para sua mãe, para o avô, para a avó, para o biso, para a bisa, e tem história já na família, e também tem uma influência muito grande do ambiente, né, das coisas da vida, do que acontece com a gente. E quando genética e ambiente se misturam, se conversam, surge a tal da epigenética. Então tem gente que tem uma família que é ferrada em depressão, mas nasceu num ambiente bom, que não tem muito estresse, não teve muito problema de saúde e nunca desenvolveu depressão. E tem pessoas que na família não tem nenhum caso de depressão até a 90ª geração anterior, mas está ali numa situação difícil, um acontecimento ruim, algo de negativo, e aí pode surgir a depressão. Então é uma mistura destes dois componentes que formam um terceiro. Quando você pensa em depressão, estrategista, duas características precisam vir à sua mente. Que a depressão afeta o humor. E o humor vai ficar entristecido, deprimido. Você vai ver que aquela pessoa está para baixo, está desanimada, não tem mais o sorriso, ou ainda perdeu a vontade, está desprazerosa, está desinteressada, gosta muito de andar, de caminhar, de praticar esporte, de ver filme, de namorar, agora está sempre para baixo, não tem vontade, parece que a coisa perdeu um pouco sentido. Essa é a anedonia. Então, para a gente começar a falar de depressão, a gente precisa entender que ou tem alteração do humor, ou tem alteração do prazer e do interesse. Muitas vezes as duas coisas. Então, são sintomas nucleares aqui para a nossa depressão. E, necessariamente, a gente tem que falar em em quebra de funcionamento e prejuízo funcional. Quem tem um transtorno mental, um transtorno depressivo, vai ter uma quebra no seu funcionamento. Pode até funcionar, cumprir com as suas responsabilidades,
com mais dificuldade, com mais esforço, com mais sofrimento. Então você vai ver que aquela pessoa, de repente, não está mais conseguindo resolver o que resolvia, não está conseguindo dar conta das responsabilidades da casa, do trabalho, da família. Você vai ver que aquela pessoa está sofrendo e quebra um pouco o seu funcionamento. Prevalência em 12 meses até 7%, durante a vida 17%. Ou seja, isso aqui é muito comum na comunidade. Por isso que você vai atender gente com depressão. Professor, você é cardiologista. Olha, você vai atender pra caramba gente com depressão, velhinho com depressão. Professor, você é ortopedista. O teu vizinho vai bater na sua porta um dia e vai pedir um antidepressivo. Então, fica ligado. E as mulheres sofrem mais com a depressão, os transtornos de humor, de uma maneira geral, 2 a 3 vezes mais do que os homens. As mulheres sofrem mais com ansiedade também, os transtornos de ansiedade, tá? Homens sofrem menos destes transtornos. Pico da incidência. Então, a depressão pode acontecer em qualquer momento da vida, na infância, na fase adulta, adolescência, na velhice, mas o primeiro episódio depressivo, o seu pico está ali próximo dos 30 anos, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não foge muito disso na maior parte dos casos, embora, como eu acabei de dizer, tem depressão em qualquer momento da vida, mas vão se aglomerar a maior parte dos casos perto dos 30. E a duração, estrategista, isso aqui é muito importante. Nós estamos falando de um transtorno que é episódico. Então não é um transtorno que vem e vai te acompanhar para o resto da vida por 2, 3, 4, 10 anos. Não. Vem e vai permanecer aí te causando sofrimento durante 3 meses a 12 meses, talvez um pouquinho mais, 15 meses no máximo. Então é episódico. Vem, você trata e melhora, ou se você não tratar, vai melhorar. Em algum momento melhora. Só que é recorrente. Então, presta atenção. A depressão vem e vai embora, para voltar depois, mesmo que você não trate. Por que eu trato então, professor? Por quê? Você quer ficar um ano inteiro deprimido? Você quer ficar um ano inteiro sofrendo? E tem uma outra coisa, a depressão gera um estresse, uma neurotoxicidade para o seu cérebro, tá? E, evidentemente, eleva o risco de você fazer algo de ruim contra si mesmo. Então tem que tratar. Tratando, você reduz para menos de 6 meses, sem tratamento, mais perto de 1 ano a sua duração. E olha só, a depressão ela recorre na maior parte dos pacientes, então não é uma doença benigna, não é algo que vai te acontecer aos 30 e nunca mais vai te acontecer. Infelizmente, em 70% dos casos, ela vai recorrer durante a vida, 6, 7, 8 episódios, na média aí, durante a vida. E entender que ela é recorrente muda também o prognóstico e muda o tratamento. Você vai entender um pouco mais sobre isso. E 10, 15% dos pacientes com depressão têm sintomas psicóticos, tudo bem? Então, estrategista, é muito importante que você entenda que depressão também causa sintomas psicóticos. E sintomas psicóticos normalmente indicam o quê? Gravidade. E qual que é a principal alteração psicótica aqui na depressão? São os delírios. Normalmente os delírios congruentes com o afeto, ou seja, a pessoa está muito triste, está desanimada, acha que cometeu um grande erro, que perdeu tudo, que está arruinada. O delírio, ou seja, aquela ideia falsa, aquela ideia patológica, aquela ideia que é tão forte que o indivíduo acredita que é de fato a realidade, vai combinar com o estado de espírito do indivíduo na maior parte das vezes. Então, assim, existe psicose bizarra, existe um delírio bizarro, existem alucinações na depressão? Sim, podem acontecer. Não é o mais comum. O mais comum é um delírio congruente com afeto, esse afeto entristecido. Então tá aqui, esse aqui é um slide bem importante para essa aula. E os critérios, estrategista? Olha só, os critérios mudaram na CID-11. Quando a CID atualizou da 10 para 11, em 2022, teve uma alteração bem importante. Eu admito para vocês que as provas não se importam muito com critérios. Poxa, vamos contar critérios, vamos contar aqui se tem 1, 2, enfim. As provas, elas querem mais que você reconheça o quadro depressivo, faça o seu principal diagnóstico diferencial, que nós vamos estudar, e saiba tratar. Então, assim, critério é importante? É importante, mas não precisa decorar. O que você já sabe, independente se é CID, se é DSM. A CID, parênteses, é o manual diagnóstico da Organização Mundial da Saúde. O DSM é o manual diagnóstico relacionado à psiquiatria da Associação Americana de Psiquiatria, tudo bem? Essa é a diferença de uma maneira geral. Mas olha só, o que você precisa saber? Primeiro, precisa ter ou
humor deprimido ou anedonia, ou os dois. E mais outros critérios que são critérios menores, periféricos e inespecíficos. Então, olha só como uma coisa é inespecífica. Pode alterar peso para mais ou para menos, pode alterar o sono para mais ou para menos, peso ou apetite, evidentemente. A pessoa pode ficar mais agitada ou mais retardada a sua parte motora, pode diminuir a sensação de energia ou pode se sentir cansada. E aqui, estrategista, olha, mais de 90% dos pacientes com depressão têm queixa de fadiga. Então isso aqui é muito, mas muito comum. Inclusive na CID-10, fadiga, cansaço era um sintoma maior. Não é mais, mas é muito comum, tudo bem? Então sentimentos de culpa, inutilidade, indecisão ou diminuição da concentração, da memória, pensamentos de morte, ideação suicida, desesperança, aquela falta de perspectiva no futuro, aquela falta de luz no fim do túnel. Então, estrategista, você vê que ambos os manuais agora exigem 5 critérios, sendo que necessariamente um deles precisa ser humor deprimido e ou anedonia. Um, outro ou os dois. E aqui tem uma pequena diferença que você precisa notar, que em crianças e adolescentes você pode observar não uma criança tristonha, uma criança para baixo, mas uma criança irritada. E você, evidentemente, vai perceber que ela está irritada porque existe uma quebra daquele funcionamento padrão, tanto da criança, do adulto, do idoso. Ou seja, é aquela pessoa que tinha aquele humor diferente, estava sempre para cima, animando as pessoas, de bem com a vida. Mas, de umas semanas para cá, está para baixo, está tristonho, não tem mais vontade, está acordando super cedo, parou de comer. Você vê que mudou alguma coisa naquele indivíduo de uns tempos para cá. E estes sintomas devem acontecer por no mínimo 14 dias consecutivos e na maior parte do tempo. Então não é assim, semana passada eu fiquei um pouco triste, acho que eu estou com depressão. Hoje eu não estou muito bem, acordei meio de saco cheio, acho que eu estou com depressão. Anteontem teve um momento lá que eu estava triste, eu chorei, eu estou com depressão. Não, a depressão vai atingir o indivíduo na maior parte do tempo, manhã, tarde, noite, no almoço, na janta, no café da manhã, no trabalho, em casa. Então vai englobar aquele indivíduo com seus sintomas e o indivíduo vai sofrer independente do contexto na maior parte do tempo, por pelo menos 14 dias. E aí você vai ver que existe uma alteração daquele indivíduo em relação ao último mês, ao último ano, de uns tempos para cá, ele está diferente. Crianças mais irritadas, brigonas, choronas, podem não querer ir para a escola, dar desculpa, então você vê uma alteração um pouquinho diferente em crianças e adolescentes, tudo bem? E é um sintoma, é um critério, um sintoma nuclear maior para a depressão nessa faixa etária. Então, nos extremos da idade, crianças, você já viu, elas podem ficar irritadas, um pouco agressivas, elas podem ficar respondonas. É claro, você vai comparar se isso é um padrão de comportamento ou se isso está acontecendo de uns tempos para cá. E os vovozinhos, o que pode acontecer? Os vovozinhos podem ter sintomas mais atípicos, um pouco mais inespecíficos. Sintomas somáticos, dor no corpo, cansaço, sintomas cognitivos, então perda de memória, pode ficar um pouco mais lento cognitivamente e muita ansiedade, tá? Então os vovozinhos podem sofrer com esses sintomas um pouco mais atípicos, que deixam um pouco mais difícil a identificação do quadro, e aí já tem que entrar no escrutínio também com demências. É claro que a depressão, ela normalmente é mais rápido o seu curso do que um transtorno neurocognitivo maior, tudo bem? Mas é muito importante você entender algo que eu falei aqui sobre ansiedade. Acontece no vovozinho? Acontece. É um critério? Não é um critério. Embora a ansiedade acometa mais de 90% das pessoas com depressão. Então, eu preciso observar a ansiedade como um critério? Não, nem é critério. Só que a ansiedade e depressão andam lado a lado na esmagadora maior parte dos casos. Vamos lá dar uma treinada aqui. Depressão na faixa etária da infância e adolescência. Em geral, em crianças, o início é agudo, raramente insidioso. Pode ser agudo? Pode. Mas raramente é insidioso? Não. O mais comum é um pouco mais insidioso. Problemas de aprendizagem secundários à depressão em crianças são corrigidos com rapidez após a recuperação de um episódio depressivo. Estrategista, isso aqui está certo. Crianças, felizmente, têm uma resiliência, uma capacidade de recuperação muito boa. Então, assim, identifica o quadro, trata, dá um tempinho, a criança melhora, os prejuízos também melhoram rapidinho. Adulto, idoso, melhora da depressão, mas parece que não está no ritmo.
a melhora de fato do funcionamento pode demorar um pouco mais. Adolescentes com depressão raramente apresentam comportamentos antissociais, uso de drogas, não. Adolescente com depressão pode sim se afastar da família, fica mais agressivo, buscar uso de substâncias, enfim, isso é bem comum. Adolescentes deprimidos cuidam muito da sua aparência para não transparecer seu estado emocional. Sim, eles podem até tentar disfarçar, mas com depressão não vão conseguir cuidar muito e especialmente por muito tempo. Vão transparecer que estão mais desleixados, vão perder um pouco do pragmatismo, do autocuidado, então isso aí é sim algo que a gente observa. Vamos seguir. Então aqui um resumo. Depressão maior são aqueles sintomas por mais de 14 dias na maior parte do tempo. 5 critérios, sendo que 1 ou 2 são maiores, humor deprimido ou anedonia, lembrando que irritabilidade em crianças e adolescentes. Quebra do funcionamento prévio, você vai fazer um comparativo de como o paciente era um tempo atrás, tem prejuízo funcional, é episódico e recorrente. Então lembra que vai durar alguns meses e vai embora, e na maior parte dos casos vai retornar numa média de 6, 7, 8 episódios durante a vida, essa é a depressão recorrente. Como que você estratifica, estrategista? Olha só, de uma maneira bem simples, leve, uma depressão leve. O indivíduo ele tem um sofrimento, mas ele mantém sua rotina. Ele pode demorar um pouquinho mais, pode sofrer um pouquinho mais, mas ele dá conta do recado, trabalho, amigos, família, casa, enfim, ele vai dar conta. Moderada, olha, aqui o paciente ele já começa a dar umas derrapadas, não consegue fazer tudo o que fazia, ele vai ou entregar com uma menor qualidade do seu trabalho, vai ficar um pouco mais desleixado, você vai ver que tem mais prejuízo ali na vida, no contexto social, profissional, pessoal desse indivíduo. E a grave, estrategista, muitas vezes é aquele indivíduo que não consegue sair do quarto, não consegue sair da cama, tem uma desesperança enorme em relação ao futuro, é uma falta de vontade, um cansaço, a pessoa às vezes fala que parece que tem uma tonelada, um piano nas costas, enfim, você vê que não vai mais para o trabalho, ou falta muito, não consegue mais estudar, é um quadro bem complexo mesmo e merece um tratamento imediato. E quadros graves podem cursar com sintomas psicóticos, tudo bem, estrategista, especialmente aqueles delírios. A CID-11 considera que alguns quadros moderados também podem cursar com sintomas psicóticos. Mas grave assim, sintoma psicótico é que o quadro já está mais para grave do que para leve. Você não tem sintoma psicótico à toa tendo uma depressão leve, tudo bem? Blues do puerpério e depressão puerperal. Estrategista, isso aqui é muito importante, as provas adoram estes assuntos. O que é o blues do puerpério, o baby blues, maternity blues? Olha só, estrategista, é uma alteração do humor que acomete 70%, 80% das puérperas. Então, a mulher dá à luz e nos dias seguintes, logo depois do parto, ela fica um pouco desanimada, um pouco ansiosa, muda um pouquinho o sono, ela fica com uma certa insegurança. Então você vê que a mulher dá à luz e em seguida tem estes sintomas, que são leves, são benignos e são autolimitados, duram aí 10 dias, 2 semanas, não muito mais do que isso. Então você vê que acomete quase 80% das mulheres logo depois do parto. Isso aí tem a ver com alteração hormonal, tem a ver com alteração do sono que acontece por causa do nascimento do neném, tem alteração na vida social, na vida pessoal, então é muita coisa acontecendo e é uma acomodação que precisa ocorrer nesses dias e a mulher sofre um pouquinho, mas entra na linha, entra no trilho e depois vai levar aí a sua vida com uma normalidade. A gente não medica, tá? A gente só observa, porque isso é muito comum, é quase normativo aí, e a gente vai acompanhando, pode dar um suporte emocional, uma terapia, e a mulher se recupera felizmente. E o transtorno depressivo maior, a depressão puerperal, estrategista? Olha só, o DSM diz que é aquela depressão que acontece até 4 semanas depois do parto. O compêndio Kaplan, ele não é muito restritivo. Ele diz, olha, a gente pode chamar a depressão pós-parto, perinatal, puerperal, quando ela vai acontecer até 3, 6 meses depois do parto. Então, o Kaplan é um pouco mais abrangente. Mas tem um detalhe, estrategista. 50% dos casos se iniciam antes do parto, inclusive. Então, a mulher ainda está grávida
e o episódio depressivo já começou. A incidência de depressão, de transtornos psiquiátricos de uma forma geral, aumenta durante a depressão, especialmente depois do parto. Aqui pode chegar até 20%, como nós vamos ver agora. Tudo bem? E vamos aqui para uma outra divergência entre o Kaplan e o DSM. O Kaplan diz o seguinte: nenhuma evidência conclusiva indica que baby blues leve a um episódio subsequente de depressão. Então o Kaplan fala, olha, a mulher que tem baby blues não significa que ela vai ter uma depressão na sequência. Então o baby blues não é um fator que vai levar à depressão. Vários estudos indicam, por exemplo, que a depressão pós-parto aumenta o risco de depressão durante a vida. Isso aqui você já sabe. Por quê? Porque a depressão é recorrente. Baby blues não aumenta o risco de depressão, segundo o Kaplan. A depressão, sim, é claro. Depressão leva a mais depressão. Mas o DSM tem uma posição um pouco diferente. Estudos prospectivos demonstraram que sintomas de humor, ansiedade durante a gravidez, bem como o baby blues, aumentam o risco de depressão no pós-parto. Então existe esta divergência e algumas bancas exploram isso aqui. Não sei se de propósito ou ao acaso, vai depender de qual é a referência que a banca solicitou no concurso, tudo bem? Mas você aí já está ligado que o baby blues parece que pode ou não aumentar o risco de depressão pós-parto, isso não está muito claro, né? O Kaplan diz que não, o DSM diz que sim. Então, vamos lá abordar justamente isso, queremos a correta sobre transtornos psiquiátricos no pós-parto. Vamos começar ali com a última. Os dados indicam que um episódio de depressão pós-parto não aumenta o risco de recorrência durante a vida. Não, depressão gera depressão. Nenhuma evidência conclusiva indica que a síndrome de tristeza pós-parto leve a um episódio subsequente de depressão. Vamos lá, estrategista, não sabemos ainda qual é a referência, mas vamos para B. A síndrome de tristeza pós-parto, também chamada de baby blues, é bastante comum, incidência de até 75%, tá correto? E ocorre durante o período de 3 a 6 meses após o parto. Lembra, estrategista, que baby blues é logo depois do parto, é o baby que nasceu ali e já traz essas alterações. A psicose puerperal se caracteriza por um quadro delirante, tá correto? É um evento raro, tá correto? E costuma aparecer no 2º ou 3º mês pós-parto. Isso aqui a gente estudou lá na aula de transtornos psicóticos, você sabe que está incorreto, porque acontece na 2ª ou 3ª semana pós-parto. Então aqui, resposta correta, letra C, nenhuma evidência conclusiva indica que a síndrome de baby blues leve à depressão subsequente. Principal diagnóstico diferencial. Vamos explorar aqui, estrategista, essa imagem? Quando você vê um indivíduo com depressão na sua frente, você não sabe naquele momento se é unipolar ou bipolar. Por quê? Porque as duas depressões que ou vêm da depressão unipolar ou do transtorno bipolar, na clínica médica, aí na sua frente, são praticamente iguais, são idênticas. Então não é o aqui, agora, o tete-a-tete com o paciente que vai necessariamente definir a melhor hipótese. O que vai definir a melhor hipótese? É o histórico. Porque o quadro depressivo é igual, uni ou bipolar. Mas você vai precisar rastrear nesse indivíduo se ele já tem ou já teve, por exemplo, episódios de hipomania ou mania que indicariam um quadro bipolar. E por que isso? Porque a bipolaridade é a doença mais depressiva que existe. Então, estrategista, os bipolares, eles procuram você não na mania ou na hipomania, eles procuram você na depressão. E você vai precisar rastrear se ele é um bipolar ou um unipolar. Tudo bem? Por quê? Porque a bipolaridade é a doença mais depressiva que existe. E você precisa fazer o diagnóstico diferencial, porque o tratamento é completamente diferente. Causas orgânicas de depressão. Temos. Vamos lá. Temos aqui, por exemplo, hipotiroidismo, HIV, mononucleose, demências, Parkinson, traumatismo crânioencefálico, meningites, tudo isso pode levar a uma causa orgânica de depressão. E causas medicamentosas também temos beta-bloque, antihipertensivo, antirretroviral, antiepilético. Às vezes é difícil você fazer esse diagnóstico, mas se você percebe, poxa, o paciente tem 50 anos,
nunca teve depressão na vida, comecei tal medicamento e algumas semanas depois ele desenvolveu um quadro depressivo, opa, peraí, parece que tem uma relação de causa e efeito, é melhor investigar. Ou ele nunca teve um episódio depressivo na vida, pegou alguma doença orgânica, clínica, e de repente isso aconteceu, opa, deixa eu investigar, porque ele não tem histórico na família, teve hipotireoidismo, ou bateu a cabeça, ou tem epilepsia, e aí começou com um quadro depressivo. Investiga, porque sim, você pode ter uma depressão oriunda de uma causa orgânica ou medicamentosa. Tratamento estrategista, vamos lá. Para os quadros leves, o que você vai fazer? Psicoterapia, atividades físicas, e sim, você pode lançar mão de tratamento medicamentoso para quadro leve. Só que quadro leve vai responder bem se o paciente fizer uma atividade física com frequência, regular, se ele fizer uma psicoterapia, especialmente cognitivo-comportamental ou interpessoal, mas às vezes o paciente fala, olha, não tenho tempo, não quero, não dá certo para mim, enfim, ele quer tomar remédio. Pode prescrever? Pode prescrever, mas você tem que oferecer para ele essas outras alternativas. Inclusive, você tem que dizer para ele que talvez no quadro leve seja a melhor opção. Por quê? Porque o tratamento de um quadro leve normalmente vai muito bem com essas medidas não farmacológicas e basicamente não tem efeito colateral. Remédio também pode resolver, mas pode ter efeito colateral, tem um tempo de latência para que ele funcione. A gente já vai ver um pouco mais sobre estas informações. Então, quadro leve, você pode aí propor mudança no estilo de vida, fala assim, olha, vamos tentar aqui 2, 3 meses isso aqui primeiro, depois a gente vai reavaliando, vamos ver se precisa ou não precisa do remédio. Você pode tentar casar com o paciente esse tipo de tratamento. Então, alimentação saudável, dormir bem, atividade física, tudo isso você vai oferecer para o seu paciente e orientá-lo. Moderado você já não vai abrir mão de tratamento medicamentoso. Embora todo o restante não medicamentoso você também vai colocar aí na sua prescrição. Psicoterapia, atividade física, se alimentar melhor e por aí vai. E quadro grave vai seguir essa mesma lógica, você não deve atrasar tratamento medicamentoso para quadro grave e vai também abordá-lo dessa maneira mais ampla. E olha só, estrategista, de uma maneira geral, o que você escolhe para tratar um quadro depressivo? Aqui, você vai escolher de uma maneira geral ISRS até que se prove o contrário. Na aula de psicofarmacologia, a gente aborda um pouco mais sobre isso de uma maneira bem mais aprofundada. Mas você vai de ISRS até que se prove o contrário. E por quê? Porque é melhor, é mais eficaz, é mais barato, é mais bonito. Por quê? Porque é o famoso bom, bonito, barato. É eficaz, tão eficaz quanto os outros, resolve a maior parte dos quadros de depressão, e não interage muito farmacologicamente, não tem tantos efeitos colaterais e está no SUS. Então, a boa e velha fluoxetina, sertralina, citalopram, tudo isso você pode iniciar para o seu paciente. Então, o ISRS é melhor para idoso, porque não interage muito com outras drogas, especialmente sertralina, citalopram e escitalopram. É melhor também para gestantes e lactantes, especialmente sertralina e fluoxetina. Então, como não tem muita interação, é boa também para pacientes em polifarmácia, em pacientes que têm doenças crônicas. Então, é ISRS até que se prove o contrário, tudo bem? Vamos lá, questãozinha, queremos a incorreta. A depressão pode causar incapacidade? Sim, com certeza pode causar incapacidade. B, é fator de risco reversível para a demência? Sim, existe a pseudodemência depressiva. É uma causa de demência potencialmente reversível. ISRS é uma das classes de antidepressivos mais utilizadas? Tá correto. Sintomas cognitivos podem estar presentes na depressão? Sim, você já viu que isso acontece muito, especialmente nos vovozinhos, e inclusive pode causar a pseudodemência depressiva. Clonazepam e lorazepam, ou seja, os benzo, são as drogas de escolha? Não, primeiro que são benzodiazepínicos e não antidepressivos, e não são drogas de escolha. Podem sim fazer parte de um projeto terapêutico, mas não como droga de escolha, de primeira linha. Para aquele paciente que está muito agitado, tem muita ansiedade, insônia, eventualmente nos primeiros meses ali você pode usar um benzo. Mas não é uma droga de escolha. Então a incorreta é a letra E. Vamos lá, estrategista? Dá uma olhada aqui no passo a passo do tratamento medicamentoso. Vamos começar lá do início. Então você vai escolher o antidepressivo. Você vai ver quais são as características do seu paciente, qual é a queixa dele,
vai tentar encaixar o antidepressivo mais adequado ao seu paciente. Você personaliza o antidepressivo ao paciente. E aí você vai esperar 2 a 4 semanas para quê? Para aguardar a resposta. O antidepressivo tem um tempo de latência, demora um pouquinho para ele começar a fazer efeito. De 2 a 4 semanas é um prazo bem razoável. Embora o paciente que não melhora nada depois de 2 semanas, ou seja, 0, você já tem um grande indício de que ele não vai responder àquela medicação. Não dá para cravar, mas é um indício importante. Olha, já está tomando aqui há 15, 16 dias e nada. Pode melhorar? Pode, mas é provável que ele não melhore. E aqui, neste momento, você pode escolher trocar a droga já de maneira precoce, porque já tem um indicativo de que não vai dar certo. Mas de uma maneira geral, está aí 2 a 4 semanas. É o prazo para você esperar a resposta. Depois, tem a resposta pobre ou inexistente. Detalhe, é muito importante, estrategista, eu ressaltar o seguinte. O paciente com depressão, com transtorno psiquiátrico, ele vai consultar contigo, ele pode ter passado 10 dias bons nos últimos 14 dias e passou 2, 3 dias ruins. Ele vai lá na consulta e vai falar dos dias bons? Não. Ele vai ficar martelando, batendo na tecla do dia ruim, do dia que teve crise, de como ele não está bem, mas ele vai negligenciar, ignorar, ele vai desprezar que 80% do tempo ele ficou melhor sim. Então é importante, estrategista, sempre que possível, você obter também informação de um outro observador, de um amigo, de um familiar ali, de esposa, filho, porque muitas vezes o paciente fala, não melhorei nada, doutor, tô pior, eu piorei. Daí a esposa fala, não, mas agora você está dormindo bem. O marido fala, não, mas você estava super irritada, agora você já não está irritado. Não estava comendo nada, agora está comendo. Então, é muito comum o paciente falar, não melhorei nada. E aí você vai encaixando pequenas peças, mas está dormindo melhor? Estou dormindo melhor. Está comendo mais? Estou comendo mais. Diminuiu aquela dor que você tinha? Diminuiu aquela dor. Melhorou um pouquinho a energia? Está saindo mais da cama? Já estou dando umas voltas ali no quarteirão. O paciente, ele não percebe tudo isso. Ele vai sempre estar focado ali porque ele tem o que a gente chama de catatimia, ou seja, ele está mal, tudo está ruim. Então ele vai ignorar o que está bom. Então isso aqui é muito mais para a sua prática profissional, prática clínica, tudo bem? O paciente normalmente despreza o que está bom e só vai despejar na tua cabeça coisas negativas. Então, resposta pobre ou inexistente. Depois de 2 a 4 semanas, você vai trocar a droga ou associar a droga. Ou seja, o paciente praticamente não respondeu nada, 0. A mulher confirmou, não teve resposta. Você pode trocar um ISRS por outro ISRS, um ISRS por uma outra classe, como um dual, por exemplo, ou ainda você pode associar uma segunda droga. Mas é difícil que o paciente simplesmente não tenha nenhuma resposta. O paciente ele pode falar, olha, melhorei um pouquinho, melhorei 20%, melhorei 30%, vai fazendo essas perguntinhas, vai vendo que ele já teve pequenas melhoras. Você começou com fluoxetina 20 mg, e aí você pode já aumentar, depois de 2 a 4 semanas, para 40 mg e esperar mais um tempinho. Então você vai potencializar a dose. Ou ainda, o paciente chega depois de um mês e fala, olha, melhorei completamente. Você vai manter aquela dose que o paciente atingiu a remissão. Então a lógica é a seguinte, estrategista, o paciente ele teve uma melhora parcial, de tempos em tempos você vai subindo a dose até a dose máxima ou até a remissão completa. Um dos erros mais comuns é, o paciente está com depressão, ele não melhora, depressão grave, é refratária, manda para o psiquiatra vai lá, está tomando 25 mg de sertralina. Estrategista, isso é muito, muito comum. Começou com 25? Maravilha! Vai aumentando 50, 75, 100, vai até 200. O paciente vai melhorar na maior parte dos casos, especialmente se ele tolerar a medicação. Então, paciente melhorou, você aumentou a dose ou ele já remitiu, você vai entrar em manutenção. Depressão refratária, estrategista, você vai checar o seguinte, olha, já fiz de tudo, já associei, já troquei, terapia, atividade física, dose alta, associação em dose alta, o paciente não melhora. Então, vem para cá para você entender o que você precisa checar. Primeiro, o paciente está tomando remédio? Isso aqui é extremamente comum. O paciente, ele é um bicho difícil e você sabe que o pior paciente é o médico. Você vai lá, orienta, deixa por escrito, coloca solzinho quando é para tomar de manhã, lua, coloca não sei o que, prato de comida na hora do almoço. Então você faz um baita de um esquema legal. O paciente ele não toma o remédio direito.
Então é muito comum o paciente não tomar, ou chegar na outra consulta e falar, doutor, o vizinho lá falou que esse remédio não é bom, eu estou tomando aquele outro, ou o farmacêutico disse não sei o quê, e eu estou com medo. Então é fundamental checar a adesão. A adesão ao tratamento é imprescindível para que dê certo. Então não adianta você fazer o melhor diagnóstico, o melhor vínculo e o paciente não tomar o remédio. Então você precisa checar e preferencialmente checa com uma outra fonte também. Poxa, mas ele está tomando, professor? Está com a dosagem adequada? É aquela história, estou tratando depressão com 5 mg de escitalopram, o paciente não melhora, é um caso grave. Não, meu amigo. 5 mg de escitalopram vai para 10, para 15, para 20, associa. Então isso é muito comum. Aí é um erro do médico, tá? É um erro de você não identificar que está tratando o paciente em dose inadequada, subclínica. E terceiro, o erro diagnóstico. Será que é depressão mesmo? Será que não é algum outro transtorno? Será que não é uma causa orgânica? Será que não é bipolaridade? Será que não é um problema na vida do indivíduo lá? O filho está metido com droga, levou um pé na bunda, e aí nesse momento talvez nada dê certo se não tiver uma boa terapia. Enfim, você vai ter que checar tudo isso para dizer de fato que é um quadro refratário. E, professor, já vi tudo, tá tudo certo, olha, é refratário sim. Por quê? Porque eu já tentei com antidepressivo, não deu certo, já tentei com um segundo antidepressivo, dose alta, paciente tomando, tudo certinho, atividade física, não deu certo, depois de 2 tentativas bem sucedidas. O que você pode fazer? Você vai partir para as medidas que nós tomamos nas depressões refratárias. A primeira, a mais popular, é a combinação de mirtazapina e venlafaxina. Tem um nome que se chama combustível de foguetes da Califórnia. Aqui no Brasil a gente fala simplesmente California Rocket. Então, esta combinação, sim, consegue levantar defunto, tá? Então é uma combinação que consegue melhorar boa parte dos quadros refratários. Mirta mais venla. Associação com antipsicóticos atípicos. Não necessariamente nós estamos falando de um quadro depressivo com psicose, mas você está num quadro grave, refratário, que não melhorou com 2 tentativas, o paciente está lá em dose full, e aí você pode acrescentar um antipsicótico atípico. Aripiprazol, quetiapina, lurazidona, algum antipsicótico atípico, você pode acrescentar ao tratamento de base com antidepressivo. Assim como um estabilizador do humor, você pode colocar lítio, por exemplo, como medida de associação, ou psicoestimulante. E aqui, estrategista, normalmente vai bem para pacientes que têm, por exemplo, HIV, ou pacientes que têm neoplasia, que estão fazendo químio, normalmente dá uma resposta legal. Hormônios tireoidianos, você também pode associar ao tratamento. Os IMAL, os inibidores da monoaminoxidase, você vai aprender mais sobre eles também na aula de psicofarmacologia, mas dentre todos os antidepressivos, as classes de antidepressivos, os IMAL tem uma eficácia um pouco superior, embora tenha muitos problemas para usar, bastante efeito colateral potencialmente grave. Cetamina, né, ou a esquetamina, que é um tratamento novo. A cetamina ou a ketamina é um anestésico muito utilizado em cirurgias, em procedimentos cirúrgicos, indução anestésica há muito tempo. Ele é dissociativo, só que tem algum efeito, provavelmente em ação glutamatérgica, é um antiglutamatérgico, receptor NMDA, que causa um efeito antidepressivo rápido, embora não seja sustentado por muito tempo, mas causa assim um levanta defunto muito rápido. Tem já uma droga nova no mercado, caríssima, que é o Spravato, que pode sim dar um resultado rápido, muito legal. Eletroconvulsoterapia também dá um resultado bom em quadros graves e refratários, assim como a estimulação magnética transcraniana. Então aí são alternativas para quadros graves e refratários. Estrategista, duração do tratamento. Isso aqui é muito comum as provas perguntarem, é muito comum vocês terem dúvidas. Por exemplo, você tratou o seu paciente e qual é o objetivo? Lembrando, qual é o objetivo? Remissão, deixar o paciente 0 km. Atingiu a remissão. Tratou ele por 8 meses e hoje, a partir de hoje, você atingiu a remissão com 60 mg de fluoxetina. Maravilha! O que você vai fazer nesse momento? Se nós estivermos falando do primeiro episódio da vida, você vai manter 60 mg de fluoxetina por mais entre 6 e 24 meses, uma média aí de 1 ano. Ou seja, você não descontinua o tratamento e você não reduz a dose nesse momento.
vai manter esse time que está ganhando por mais 6, 12 meses. Se foi um quadro mais difícil, mais pegado, 24 meses. Tudo bem? Você não vai tirar o tratamento e nem alterar antes deste prazo. Por quê? Porque a chance de você tirar, mexer no tratamento, mudar de marca de remédio, poxa, eu me dei muito bem com a marca tal, agora eu vou pegar essa baratinha aqui, é muito grande a chance de você fazer uma piora no quadro. Então, tratamento de manutenção de primeiro episódio está aí na tela. Manutenção prolongada. Estrategista, nós acabamos de ver que no primeiro episódio tem esses 6, 12 meses, até 24 meses para os casos mais complicadinhos. Mas, para aqueles casos que preenchem uma dessas características, você vai fazer uma manutenção prolongada por 5 anos ou por tempo indeterminado. E quais são esses quadros? Depressão recorrente. Então, se a gente está falando do segundo quadro, do terceiro quadro depressivo, você vai fazer um tratamento de manutenção prolongada. E por quê? Porque você sabe que esse indivíduo que está no segundo episódio, no terceiro episódio, vai ter o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e cada vez mais fica mais difícil de tratar e cada vez mais tem mais dano neurológico. Então você vai explicar isso para o paciente, é claro, a decisão final é dele, você vai colocar as cartas na mesa e vai orientá-lo. Tudo bem? Mas manutenção prolongada para depressão recorrente. Depressão crônica é um tipo de depressão que você melhora o paciente, melhora quase todos os sintomas, mas tem algum sintomazinho ali que, olha, não melhora de jeito nenhum. Às vezes tem algum traço de personalidade mais depressivo e aí pode ser uma indicação para tratamento prolongado. Assim como, olha, é o primeiro episódio, mas foi tão grave, foi tão difícil de tratar que é melhor você manter o tratamento prolongado por tempo indeterminado. Presença de comorbidades psiquiátricas ou clínicas. Opa, peraí, você tratou, mas o sujeito tem toque. O sujeito, por exemplo, ele tem esquizofrenia. Mantém o tratamento. Ou ainda, o sujeito ele tem uma comorbidade orgânica. Ele teve AVC, ele fez 18 cateterismos, ele tem nefropatia crônica. Mantém o tratamento. Essa é a melhor recomendação. Múltiplos fatores de risco também. Olha, a família inteira tem depressão, o tio teve suicídio, ele já teve tentativa de suicídio, enfim, você vê que ele está numa situação difícil ainda da parte mais social, pessoal, afetiva, tem várias coisas que vão potencialmente complicar, mantém o tratamento. E persistência de sintomas residuais, que está ali muito parecido com aquele quadro de depressão crônica, também a gente vai manter o tratamento por tempo indeterminado. E por que a gente vai tirar o tratamento de uma maneira lenta quando formos tirar? Por quê? O paciente está lá usando antidepressivo por vários meses, anos, você tem que tirar ao longo de semanas. Assim, o mais devagar possível, está tudo certo, você não tem que ter pressa. Se você fizer uma retirada rápida, abrupta, primeiro, aumenta o risco de uma recaída e segundo, pode ter o que nós chamamos de síndrome da retirada ou da descontinuação. Então o paciente está tomando remédio, está bem, de repente em 2 dias você tira tudo. O paciente ele pode ficar tonto, ter dor de cabeça, vômito, parece que fica resfriado, ele fica muito ansioso, dá taquicardia. Então assim, tira devagarinho quando você for tirar para evitar síndrome da retirada. Cai em prova. Vamos lá, estrategista. Homem, 66 anos, queixa-se que há 3 meses tem fadiga intensa, desânimo, inapetência, insônia, nervosismo, sentimentos de culpa, tristeza, perda de peso, ou seja, é um senhor de 66 anos que tem todos os sintomas mais clássicos de depressão. Então tá aí, ó, fadiga, lembra que fadiga acontece em quase todos os casos, insônia, especialmente aquela insônia terminal, aquele despertar precoce, o velhinho tá nervoso, sentimentos de culpa, tristeza, perda de peso, enfim, apresentou quadro semelhante previamente, ele já está num quadro de depressão recorrente, não apresenta outras alterações laboratoriais e clínicas. Diante desta situação, qual a conduta mais adequada? Olha que moleza, está lá na tua frente, vovozinho, deprimido, cheio de sintoma, depressão recorrente. Volta daqui um mês, vovô, que a gente conversa. Não vou medicar pelo risco de suicídio. Vou prescrever um benzo. Tá com depressão? O que eu vou fazer? Vou prescrever um benzo. Olha só, moleza, né, estrategista? O que você vai fazer? Prescrever antidepressivo. Essa é a resposta adequada desta questão. Valéria, 21 anos, desempregada, solteira.
relata quadro de angústia e tristeza diária, iniciado há 5 meses, após o falecimento de seus pais, devido à Covid. Refere falta de vontade para realizar suas atividades, crise de choro, sono excessivo, falta de perspectiva, vontade de sumir, ou seja, há 5 meses a Valéria está triste, ela está com falta de vontade, ou seja, tem anedonia, 2 sintomas maiores, o humor está lábil, olha, crises de choro, o sono alterou, está desesperançosa, ela tem aí sentimentos muito ruins, vontade de sumir, que a gente pode entender como um sentimento passivo de morte, eventualmente. Enfim, a rede familiar está fragilizada. O que você vai fazer? Vamos ver aqui as alternativas e vamos colocar melhor. Vamos começar pela última. Práticas integrativas? Não. Você vai atrasar o tratamento da Valéria? Não vai atrasar. Amitriptilina, tricíclico? Não. Você vai de ISRS. Encaminhar para o psiquiatra? Peraí, vamos ver a outra opção. Essa aqui não está legal. Lítio, estabilizador do humor. Não tem nada a ver aqui. Fluoxetina? Beleza, 20 mg. Encaminhar para o psicólogo? Essa aqui é a alternativa mais coerente e vai responder a nossa questão. Vamos lá. Mulher, 34 anos, diagnóstico de depressão, procurou a UBS em que você trabalha. Com base no prontuário, você observou que ela já faz acompanhamento há 10 meses nessa unidade, só que com outro médico. A paciente consulta sozinha, mas ela está ali acompanhada da irmã. A irmã está ali bem preocupada, está sentada ali no banco esperando o término da consulta. A paciente tem sintomas de humor deprimido, fatigabilidade, ou seja, está cansada, ela está lábil, está em uso de fluoxetina 40 mg nos últimos 6 meses, ou seja, está com uma dose mediana de fluoxetina nos últimos 6 meses. Ela apresentou, nesse tempo aí, uma melhora discreta, ou seja, por que parou em 40 mg? Não sabemos. Segundo a paciente, há 1 mês, aproximadamente, começou a ouvir vozes e ver vultos e tem pensado em se matar, mas sem plano. Estrategista, olha só, a paciente ela está com um quadro depressivo, que aparentemente está se arrastando, veio piorando, o tratamento não surtiu o efeito esperado, porque alguém começou fluoxetina e parou em 40 mg, você tem que ficar evoluindo a dose até a dose máxima, fluoxetina, por exemplo, 80 mg, então ela está aí há 6 meses com tratamento estagnado. Há 1 mês está com sintomas psicóticos, ou seja, depressão com sintomas psicóticos. O que você vai fazer, estrategista? Vamos dar uma olhada nas alternativas. Continuar o atendimento na UBS e trocar o tratamento. Olha, vamos ver as outras alternativas. Encaminhar para internação em hospital psiquiátrico. Estrategista, olha só. A paciente, ela tem um quadro depressivo, ela tem até, eventualmente, umas ideias suicidas, mas ela não tem muito bem um planejamento, ela não tem isso muito bem estruturado, ela está com a irmã, você pode chamar a irmã, conversar, ver se faz um pacto anti-suicida, a combinar ali um retorno breve, a irmã fica de olho. Então, assim, quando que você vai internar um paciente devido à depressão? Quando o paciente, por exemplo, nessa situação, está com planejamento estruturado, comprou uma corda, mora lá no 90º andar, tem uma arma em casa, está dizendo que vai cometer o suicídio, está sozinha ali, não tem familiar por perto, e aí você não tem o que fazer, você vai considerar a internação. Nesse caso, você pode até considerar, mas eu acho que dá para a gente ainda segurar um pouquinho. Não é um caso que a internação precisa ser para agora. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Internação em hospital psiquiátrico. Você pode internar em hospital psiquiátrico? Pode, não tem problema. Mas a nossa preferência é internar em hospital geral, unidade psiquiátrica dentro de hospital geral, os leitos psiquiátricos no hospital escola, hospital universitário. Solicitar internação em hospital geral e otimizar tratamento, ou referenciar a equipe do CAPS. Estrategista, se você tem aí a disponibilidade, o CAPS está por perto, você conhece o médico ali, sabe que ela vai ser atendida, então o especialista está ali, vai poder acolher ela, vai poder fazer um projeto terapêutico ali no CAPS, a irmã acompanha, então é a melhor opção. Não é um caso que a gente precisa sair correndo para internar essa paciente nesse momento. Então, de fato, concordo que a melhor resposta é a letra D. Distimia. Estrategista, vamos lá para o chamado transtorno distímico ou simplesmente distimia. O que é isso? É um transtorno depressivo persistente de baixo grau. Já vou explicar um pouco mais para vocês sobre isso. Olha só, estrategista. É um indivíduo
que tem sintomas depressivos de baixo grau, atenuados, que são leves. Ou seja, o indivíduo tem, por vários anos, um quadro que não tem a gravidade, a intensidade de uma depressão, não tem tantos sintomas quanto a depressão, mas é um quadro leve e arrastado. É um quadro que pode durar por 10, 20, 30, 40 anos. Então, é um indivíduo que tem sintomas leves de depressão, sem de fato ter um quadro cheio de depressão, um quadro completo para a gente chamar de depressão. O início da distimia é precoce, normalmente final da adolescência, comecinho da vida adulta. E para que a gente chame isso de distimia, nós precisamos observar que o quadro ele é persistente por mais de 2 anos consecutivos. Então, são aqueles sintomas leves, chatos, o paciente está um pouco desanimado, o paciente meio de mal com a vida, tem uma energia baixa, está sempre reclamando de tudo, mas é um paciente que não tem a perda de funcionalidade tão grande. É um paciente que trabalha, que dá conta do recado, que segue a sua vida, que faz as suas coisas, mas aí você encontra com ele e pergunta, tá tudo bem? Não, hoje eu não estou bem não, tá tudo ruim, não sei quem lá perto da minha casa quebrou a janela, a criançada aqui, é aquela pessoa que reclama de tudo, está sempre de baixo astral, mas você vai ver que trabalha direitinho, que cumpre suas obrigações, mas está ali sempre meio para baixo, sempre reclamando. Então, duração crônica, anos a décadas. A prevalência de 1 a 5% da comunidade. Isso aqui é bem interessante, estrategista. Eu tentei explicar para vocês em outras palavras, mas tem mais fumaça do que fogo. E o que isso significa? O paciente ele é mal-humorado, ele é reclamão, ele diz que nada está bom, ele diz que está sempre ruim, ele fica praguejando, mas você vai ver que ele é funcional, que a vida dele está fluindo, que a casa dele está bem arrumada, que o trabalho dele está sendo entregue direitinho. Então é um paciente que tem muito mais sintomas e queixas internas, subjetivas, do que você consegue observar, ou seja, é muito mais interno do que externo a distimia. Você vai olhar, não, essa pessoa não tem depressão, essa pessoa não tem nada, essa pessoa está normal, mas essa pessoa internamente, ela sempre se sente assim cansada, de saco cheio, ranzinza, mal-humorada, tudo bem? Então, é mais fumaça do que fogo. Como você trata? Antidepressivos e psicoterapia. Ah, então como é um quadro mais leve, antidepressivo em dose baixa? Não, antidepressivo em dose plena. E aqui, inclusive, você vai usar normalmente antidepressivo em dose mais alta e a resposta pode demorar bastante, pode demorar meses para ter uma resposta aí de um quadro distímico, 4, 5 meses para o paciente começar aí a dar uma melhorada, tudo bem? Então aqui, distimia esse quadro leve e arrastado, mais de 2 anos em adultos ou mais de 1 ano em crianças e adolescentes. Professor, mas qual que é a diferença então de distimia para depressão? Primeiro, intensidade leve, e segundo, duração. A duração ela é crônica, muito arrastada, anos, décadas. E esse paciente com distimia, então, ele nunca tem depressão? Sim. Então você sabe que o humor está aqui e o distímico, ele está aqui um pouquinho abaixo da linha normal do humor. Mas de vez em quando ele pode dar uma certa caída, mas ele vai voltar. Vai voltar para onde? Para a linha normal do humor? Não, ele vai voltar para aquela linha um pouquinho abaixo da distimia. Então, de vez em quando, um paciente com distimia pode ter um quadro de depressão. E aí a gente chama se refere ao paciente que tem a distimia e eventualmente faz um quadro depressivo no meio, a gente pode dizer que ele tem uma depressão dupla. A distimia e de repente veio um quadro agudo, passageiro, episódico de depressão, e ele vai se recuperar até o nível da distimia. Não vai retomar aquele humor eutímico. Então tá aí, distimia. Cai em prova. Basicamente a pergunta é: a distimia, conforme o DSM-5, é humor deprimido na maior parte dos dias, indicado por relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas, pelo período mínimo de... Aqui a banca nem deu brecha aí para contestação, por quê? Qual é o período mínimo? Depende, criança ou adulto. Adulto, volta aqui, adulto, 2 anos. Criança, no mínimo 1 ano. Então, estrategista, a resposta está ali, letra A. Lembrando que crianças, adolescentes, a gente pode chamar de distimia a partir de 1 ano. Então, resposta, letra A.
transtorno afetivo bipolar, ou simplesmente bipolaridade, ou transtorno do humor bipolar. O que é isso, estrategista? Evidentemente é um outro transtorno do humor em que ocorrem polarizações do humor. Ou seja, o indivíduo ele sofre de episódios em que o humor vai lá para cima e também o humor vai lá para baixo. Ou seja, ele tem fases em que ele tem a mania e fases em que ele fica deprimido. Eu já vou explicar um pouco mais para vocês sobre isso. Aqui o início, estrategista, o início é precoce. Lembra lá na depressão maior que o primeiro episódio depressivo da vida do indivíduo é perto dos 30? Aqui não. Aqui o primeiro episódio é abaixo dos 20. Então, quando o indivíduo sofre a sua primeira polarização do humor, não é com 30, 40, 50 anos. Normalmente é precoce, ainda na adolescência. E qual é o polo desse primeiro episódio de alteração do humor? Olha só, normalmente o polo dos primeiros episódios é depressivo. Ou seja, antes de você observar mania ou hipomania no indivíduo, você provavelmente vai observar história de uma depressão aos 16 anos, o segundo episódio de depressão aos 18 anos, o terceiro episódio de depressão aos 21 anos, e aí um episódio de mania ou hipomania aos 22, 23 anos. Ou seja, você vai ver neste transtorno, normalmente, muitos episódios de depressão antes do episódio de mania. Isso em grande parte dos pacientes. Existe, é claro, aquele adolescente que já abre a bipolaridade no polo positivo. Já tem aí uma crise de mania ou hipomania, ele fica eufórico. Só que o mais comum é polo negativo primeiro e polo positivo na sequência, algum tempo depois. A prevalência é de 2 a 4% da população. E aqui, estrategista, você tem que entender uma coisa que é o transtorno afetivo bipolar, ele é crônico e extremamente recorrente. O indivíduo com bipolaridade terá, em grande parte das vezes, muitos episódios de depressão durante a vida. Aqui não é 4, 5, 6. Aqui, olha, talvez incontáveis episódios de depressão. E aqui pode ser depressão que tem sintomas atípicos, depressão muito curta, uma depressão que cursa com sintomas estranhos, sintomas psicóticos na depressão, enfim. Aqui, a grande característica que marca o todo dessa doença é a depressão. Mas o que faz o diagnóstico é a mania ou a hipomania, como eu vou explicar para vocês adiante. O que é a mania? É um estado de humor eufórico e que tem duração mínima de 7 dias e normalmente dura 12 semanas. Ou seja, o sujeito fica eufórico, pensamentos acelerados, agitado, ele está acelerado fisicamente e isso tem que durar pelo menos 7 dias para eu conseguir chamar isso de mania. E quanto tempo dura? Na média, dura aí uns 3 meses do paciente aceleradão. E a hipomania, o que é isso? É um tipo de mania mais leve. O paciente ele fica um pouco mais feliz, ele não fica tão eufórico, ele não fica tão acelerado, tanto mente quanto corpo, ele não fica tão agitado, mas ele tá ligadão, tá mais acelerado, mas ele não fica com um estado tão intenso. E para a gente chamar isso de hipomania, além de os sintomas não serem tão intensos, a gente precisa observar pelo menos 4 dias de sintomas, ou seja, mania, no mínimo 7 dias. E a hipomania, no mínimo 4 dias. Hipomania, você está vendo aqui que é menos intensa. E quanto tempo dura a hipomania? Poucas semanas. Normalmente dura aí 4, 6, 8 semanas. Então, mania, você vê que o sujeito está lá pegando fogo, tá agitadão, intensidade muito elevada. Hipomania, ele está ali, é o Zé Foguinho. E a depressão, estrategista? A depressão dura de semanas a meses. Aqui, como eu falei para vocês, pode ter uma depressão que é muito rápida, que começa rapidamente e desaparece rapidamente, depressões atípicas, depressões que não parecem aquela depressão necessariamente unipolar. Então a gente pode observar no curso da doença algumas características.
embora na prática clínica, sentado ali frente a frente com o paciente, você vai precisar pesquisar bastante para ter esse diagnóstico diferencial. Tudo bem? Além de que, estrategista? Olha só esse próximo slide antes de eu continuar. Então, estrategista, antes, vamos lá dar uma olhada nos critérios de mania ou hipomania. Você pode observar ou um humor eufórico, mais 3 desses sintomas, ou humor irritado, mais 4 desses sintomas. Então você pode observar assim, ou a euforia ou a irritabilidade, para a gente ter como base a mania ou a hipomania. Mania, uma intensidade alta, hipomania, uma intensidade mais branda. Então, estrategista, dá uma olhada aqui na tela. Sujeito em mania e hipomania pode se sentir grandioso, achar que é o príncipe, que é da nobreza, da realeza, reduz a necessidade de sono, ou seja, o sujeito fica 3, 4 dias virado, fica falando pra caramba, a cabeça dele tá cheia de ideias, começa a falar de uma coisa, nem termina, já começa a falar de outra, e fica se distraindo com facilidade, se sente cheio de energia, cheio de libido, começa a mexer com as pessoas na rua, se envolve em atividades potencialmente perigosas, ou seja, é aquela pessoa que você conhece, seu vizinho, o vozinho ali, que é super tranquilo, pacato, de repente fica ouvindo música alta, fica dando cavalinho de pau no carro, fica bebendo, vai no bingo, gasta tudo, chega em casa cheio de compra tudo que vê pela frente. Então você vê que essa pessoa mudou o seu padrão de comportamento. E neste momento da hipomania ou da mania, o indivíduo ele não te procura, porque ele se sente bem, ele se sente cheio de energia, ele se sente disposto, a cabeça parece que está afiada, ele acha que pode tudo. Então o indivíduo ele não te procura nesse momento. Ele te procura quando? Quando ele sai da mania ou hipomania. Às vezes não é nem a depressão, às vezes o sujeito fantasia a vida como uma eterna mania, uma eterna hipomania. E ficar na eutimia, ficar no normal, para ele é frustrante. Nossa, eu não consigo mais trabalhar 6, 7 dias virado, a minha cabeça parece que não funciona, minha criatividade parece que se perdeu. Isso é uma queixa muito comum desses pacientes. Muitos pacientes podem ter um rendimento que é estranhamente um pouquinho melhor durante uma fase de hipomania. Os pacientes mais organizados, os pacientes que têm um nível cognitivo e escolar maior, podem até se beneficiar disso um pouquinho. Só que o paciente ele não te procura nesse momento, ele te procura quando ele está deprimido. Por isso que você precisa, agora sim, rastrear ativamente. Mania versus hipomania. Olha só, estrategista, eu falei que a mania a gente vai considerar a partir de 7 dias. Contudo, mesmo antes de 7 dias, se o paciente estiver tão grave que precisar internar, você vai chamar isso de mania. E se tiver sintoma psicótico, mesmo antes de 7 dias, você vai chamar isso de mania. Por quê? Porque hipomania não é um quadro grave que precisa internar e não tem sintoma psicótico. Quadro grave, sintoma psicótico. Tudo bem? Então vamos lá agora para os conceitos. Bipolaridade do tipo 1. Tipo 1, estrategista, é aquele que fez mania em algum momento. Professor, mas então eu preciso de depressão mais mania? Não. Você precisa de mania. Ponto. Então, viu mania em qualquer momento da vida, é bipolar do tipo 1. Só que este indivíduo vai fazer provavelmente muito mais episódios de depressão do que de mania. Uma mania, bipolar do tipo 1. Ah, mas ele fez mania e depois fez hipomania. Não importa. Tem mania, é tipo 1. Acabou. Não preciso de mais nada. É mania e ponto final. E neste indivíduo, lembrando, você provavelmente vai ver ele muito mais em depressão do que em mania. Mas o que caracteriza é o episódio maníaco. E o tipo 2 é aquele que jamais fez mania. Você precisa necessariamente ver um episódio de depressão e um episódio de hipomania. E tem aqui o que a gente chama de estado misto, é quando ocorre quase aí ao mesmo tempo sintomas depressivos e maníacos ao mesmo tempo ali, ou separados por um curto intervalo de tempo. É um quadro grave, tá? Normalmente acomete um pouco mais as mulheres, ok? Sinais indicativos de bipolaridade. Naquela história que a gente vem conversando sobre diagnóstico diferencial de depressão unipolar e depressão bipolar, como eu falei para vocês, quando você está ali diante do paciente na clínica, é difícil de fazer esse diagnóstico diferencial, às vezes é impossível. Só que existem alguns indicativos de história que vão fazer a gente puxar um pouco mais para a bipolaridade.
Aqui, depressão de início precoce, ou seja, 14 anos, já teve 3 episódios depressivos, por exemplo. Opa, peraí, isso aqui cheira a bipolaridade. Sintomas psicóticos. Olha, é muito mais comum a psicose na bipolaridade do que na unipolaridade. Múltiplos episódios depressivos, geralmente mais do que 5, você já entendeu. Episódios depressivos de início agudo e curta duração. Olha, uma depressão ali muito intensa que surgiu do nada, durou aí 8, 9 dias e foi embora. Início no pós-parto, depressão de início no pós-parto, olha, isso cheira a bipolaridade. Piora com antidepressivo. Você acha que é uma depressão unipolar, taca sertralina, taca fluoxetina, o sujeito ele piora o quadro depressivo, ou ainda ele fica irritado, ele fica psicótico, o humor dele fica oscilando, ele tenta suicídio. Tudo isso cheira a bipolaridade. Ou ainda, você dá antidepressivo para esse indivíduo, ele melhora rápido e depois de 2, 3, 4 dias, ele perde o efeito. Isso não é o esperado. Você sabe que a melhora com antidepressivo vem depois de 2, 3, 4 semanas. Aqui você pode dar um antidepressivo para o bipolar, de repente ele melhora rápido, 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 parece que em 3, 4 dias está 100% e cai de novo. Isso cheira a bipolaridade. História familiar de bipolaridade, evidentemente, e sintomas proeminentes de irritabilidade e agressividade. Tudo isso indica uma maior probabilidade, uma propensão a uma depressão bipolar. Como você trata, estrategista? Você vai de estabilizadores do humor. São as drogas de primeira linha. Padrão ouro, que não tem erro, é lítio até que se prove o contrário. Outra droga de primeira linha, ácido valproico, são estabilizadores do humor. Outra droga de primeira linha, quetiapina, que é um antipsicótico atípico, que também estabiliza o humor. Olanzapina, por exemplo, a gente também pode utilizar. Então, as drogas clássicas mais cobradas pelas provas são lítio, ácido valproico e quetiapina. Tá, professor, então a gente está falando aqui de depressão, de mania, de hipomania, do quê? Quando que eu uso estabilizador? Sempre. Ponto. Você vai usar lítio quando? Na depressão? Sim. Na hipomania? Sim. Na mania? Sim. Ácido valproico? A mesma coisa. Quetiapina? A mesma coisa. Temos aqui drogas de segunda linha, por exemplo, a carbamazepina e a lamotrigina. A lamotrigina é um pouquinho melhor para quem tem a bipolaridade com muitos episódios depressivos. Ela não segura tanto a mania, mas ela é legalzinha ali na depressão. E os antidepressivos? Estrategista, quando você usa antidepressivo no bipolar? Via de regra, nunca. Você vai de estabilizador do humor, se não der certo um, você tenta outro. Você pode fazer associação de estabilizador do humor com antipsicótico. Tudo isso vem antes de você pensar em antidepressivo. Por quê? Porque o nosso querido antidepressivo, estrategista, pode fazer o quê? Pode fazer virada maníaca, pode causar sintoma psicótico, pode causar uma desinibição no paciente, pode causar uma desestabilização do humor. Então, assim, alguns autores recomendam em quadros graves, de difícil tratamento, só com um antipsicótico ou estabilizador do humor, que não responde muito bem. Depois de você estabelecer o estabilizador, o antipsicótico, em alguns casos, talvez uma dose pequena de algum antidepressivo, um ISRS, a bupropiona, pode ser útil. Mas assim, isso não é medida de primeira linha, de segunda linha, e tem que tomar muito cuidado mesmo assim. Tudo bem? De uma maneira geral, você vai de estabilizador ou antipsicótico atípico. Vamos lá. Mulher, 30 anos, procurou unidade por insistência da família, começou o uso de fluoxetina 20 mg há 3 semanas, porque ela estava triste, com redução do apetite, isolamento social, e nos últimos dias apresentou sensação de estar ligada na tomada, reduziu a necessidade de sono, realizou gastos abusivos, comportamento sexual de risco, enfim, o que você vai fazer? Primeiro, preciso entender. Eu achei que era uma depressão unipolar, não investiguei, coloquei fluoxetina. O que aconteceu? Virada maníaca. O que você faz? Suspende o antidepressivo e inicia ou um estabilizador ou um antipsicótico. Então, melhor resposta, suspende o antidepressivo e inicia o estabilizador. Vamos lá. Sobre a bipolaridade, assinale a afirmativa correta. Então, tipo 2, bipolar do tipo 2. Compreende caso em que ocorre mania, estrategista? Ponha isso na cabeça. Mania apenas tipo 1, apenas tipo 1.
Tipo 1, compreende caso que ocorre hipomania? Sim. Depressão? Sim. Só que aqui não está caracterizado o tipo 1. Por quê? Tem depressão no tipo 1? Tem depressão. Tem hipomania no tipo 1? Tem hipomania. Mas o que caracteriza o tipo 1? Olha só. Tipo 1, tem mania? Sim. Eu preciso disso para chamar de tipo 1. Tem hipomania? Sim, tem hipomania. Tem depressão? Sim, tem depressão. Lembrando que é mania e ponto final. Resposta, letra C. Depressão, transtorno bipolar, tipo 3, estrategista. Isso aqui não é catalogado no DSM. Tem alguns autores que fazem outras classificações, classificações informais ou classificações de outras sociedades. Isso aqui nenhuma prova cobra, tá? Então, resposta é letra C. Mulher de 20 anos chega ao serviço de emergência, informando ter sido agredida por pessoa no ônibus. Ela está agitada, falando rapidamente, diz que o agressor estava perseguindo e ela recebeu recentemente a notícia sobre uma herança e desde então não consegue dormir. E porque ela está já prestes a receber essa suposta herança, pediu demissão do emprego, achou que a patroa estava roubando seu dinheiro, gastou R$2.000 em vários pares de sapatos, ou seja, o que aconteceu com essa moça aí de 20 anos? Ela entrou no quadro de mania psicótica, letra D. Então ela está super agitada, está falante, está delirante. Poxa, professor, mas quantos dias? Faz mais de 7 dias? Faz menos de 7 dias? Não importa. Tem este quadro de mania com sintomas psicóticos? Precisa de internação? É ponto final, mania e nada mais. Letra D. Ciclotimia, transtorno ciclotímico. O que é isso, estrategista? É aquele indivíduo que tem sintomas depressivos e sintomas hipomaníacos atenuados, ou seja, não é um quadro de depressão inteiro completo, não é um quadro completo cheio de hipomania. São sintomas, é 1, 2 sintomas de depressão, 1, 2 sintomas de hipomania, e os sintomas são leves. E por ter sintomas que não fecham o critério para depressão e também para hipomania, e o quadro é leve, algumas pessoas dizem é um tipo de bipolaridade 2 leve. Ou seja, a bipolaridade do tipo 2, a gente precisaria ver um quadro completo de depressão e um quadro completo de hipomania. Aqui nós não vemos um quadro completo de um nem de outro, nós vemos sintomas que vão se cronificando nesse indivíduo. O início é precoce e os sintomas, como eu acabei de dizer, duram mais de 2 anos consecutivos, ou seja, não é como na bipolaridade, que a depressão dura algumas semanas, a hipomania dura algumas semanas, a mania dura 3 meses. Não, é um indivíduo que está constantemente com estes sintomas leves por mais de 2 anos, ou uma criança, adolescente, mais de 1 ano. E quanto tempo dura? Olha, a duração é crônica, anos, décadas, o sujeito está sempre flutuando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, para o resto da vida, se você não tratar. Prevalência, 3 a 5% da população. E o tratamento vai seguir a mesma base ali de uma bipolaridade, estabilizadores do humor. Mais uma vez aqui, antidepressivos aqui, perigoso, vai de estabilizador do humor. Só se o paciente tiver esses sintomas depressivos que nunca melhoram, mesmo com estabilizador, uma dose pequena, com bastante cuidado de antidepressivo, para observar a resposta. Vamos lá, ciclotimia em adultos. Ocorre quando sintomas hipomaníacos e depressivos leves se alternam durando pelo menos, aqui nós não temos dúvida, porque a banca fala adultos, então você já sabe, 2 anos, 24 meses. 12 meses para quem? Crianças e adolescentes. Mulher, 28, procura atendimento psiquiátrico referindo que, desde os 24, ao terminar a faculdade, tem estado mais triste, com baixa autoestima e baixa concentração. Ou seja, temos aqui um quadro completo de depressão? Não, temos aqui um pouco de tristeza, baixa autoestima e baixa de concentração. E isso, aparentemente, olha, já tem 4 anos, desde os 24 ela tem 28. Há 2 anos faz psicoterapia e se conhece melhor. No entanto, em nenhum momento se livrou dos sintomas referidos, ou seja, é uma paciente que tem sintomas leves e crônicos de depressão que não fecham critério para um episódio depressivo. Lembrando que um episódio depressivo é
episódico. E não duraria 4 anos, duraria alguns meses apenas. Então, o que nós temos aqui? Um quadro de distimia. Em relação à ciclotimia, queremos a correta. O transtorno ciclotímico raramente coexiste com transtorno de personalidade borderline? Não, isso é bem comum. Transtorno de personalidade e transtorno de humor. Os pacientes ciclotímicos são particularmente sensíveis à hipomania induzida por antidepressivos? Sim, tomar muito cuidado, como eu falei. Então você vai dar um antidepressivo para alguém que é ciclotímico, você pode fazer uma virada maníaca nesse indivíduo. Apesar da instabilidade, os ciclotímicos conseguem ser organizados e eficientes no seu trabalho. Quando em hipomania, não. A hipomania vai bagunçar essa turma aí. As dosagens e concentrações plasmáticas dos estabilizadores utilizados na ciclotimia podem ser mais baixas do que no transtorno bipolar do tipo 1. Não, dose cheia, muitas vezes dose alta, muitas vezes combinação. Então você não vai ficar usando dose subclínica. Melhor resposta, letra B. Vamos lá falar sobre este tema, que é o suicídio. Estrategista, segundo a OMS, no mundo ocorrem mais de 700 mil suicídios. Isso, infelizmente, responde a 1,3% de todas as causas de morte no planeta. O suicídio, segundo a OMS, vitimou, pelo menos aí em 2019, mais do que o HIV/AIDS, câncer de mama, guerras e homicídios. Segundo este estudo, Suicídio e Diagnóstico Psiquiátrico, uma perspectiva global, o suicídio é intimamente relacionado com doenças psiquiátricas, ou seja, 97% das pessoas que cometeram suicídio tinham doenças psiquiátricas. É por isso que é tão importante tratar, primeiro, identificar e, segundo, tratar doenças psiquiátricas. Porque quase todos os pacientes que consumaram suicídio tinham, de fato, uma doença psiquiátrica. Vamos lá, estrategista? Atualmente, quase 80% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda, como o Brasil, ou seja, a maior parte dos casos de suicídio ocorrem em países pobres, como o nosso. Embora tenha ocorrido uma redução global de 36% das taxas de suicídio aí nos últimos 20 anos, no Brasil, nos países da América Latina, houve um aumento. Então, embora no mundo, de uma maneira geral, vem caindo as mortes por suicídio, nas Américas, especialmente nos países mais pobres, isso tem aumentado. E também, segundo a OMS, o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, atrás apenas de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Como isso é importante. Aqui, estrategista, nós temos os suicídios relacionados às suas causas. Aqui, 36% dos suicídios foram ou havia como doença de base um transtorno do humor. Por isso também este tema está localizado nessa aula. Quase 40% dos suicídios são consumados em indivíduos que têm transtornos do humor. E aqui nós estamos falando de depressão, de bipolaridade, de distimia, de ciclotimia, todos esses transtornos do humor. Também, infelizmente, muito comum em dependentes químicos, em transtornos de personalidade, aqui 12%, esquizofrenia 11%, transtornos de ansiedade e outros transtornos mentais. Então tá aí, suicídio relacionado com a sua causa base. Fatores de proteção e de risco. Essa aqui é uma imagem bem importante, tanto para a sua prova quanto para a sua prática clínica. Fatores de proteção. Sexo feminino é considerado um fator de proteção, mas deixa eu explicar para vocês aqui o chamado paradoxo do gênero. Mulheres tentam mais o suicídio, 2 a 3 vezes mais. Só que homens que tentam menos, consumam mais. E por quê? Porque homens utilizam-se de meios letais, enforcamento e armas de fogo. E mulheres se utilizam
normalmente de métodos pouco letais, como intoxicações exógenas. Então, mulheres tentam mais e homens consumam mais. Paradoxo do gênero. Casamento é um fator de proteção, ter filhos e família por perto, gravidez, ter emprego, acesso à saúde e algum tipo de religiosidade, espiritualidade ou fé são fatores de proteção. Aqui, fatores de risco. Tentativas prévias talvez seja um dos principais fatores de risco, juntamente com transtornos psiquiátricos, sinal de alarme, tá? Sexo masculino, você já entendeu. Ser médico é um fator de risco, porque muito estresse, uma rotina pesada, carga de trabalho muito elevada e conhecimento técnico e acesso aos meios, por exemplo, anestésicos, medicamentos. Infelizmente, médico tem sim, médica é fator de risco, então cuide-se. Jovens e idosos, ou seja, os extremos da idade, aqui motivos diferentes. Jovens, impulsividade, agressividade. Idosos, solidão, tristeza, luto e fragilidade corporal. Então, uma tentativa em um idoso muitas vezes pode não parecer tão letal, só que para aquele corpo já desgastado, leva ao suicídio. Às vezes o jovem tenta de uma maneira mais intensa, mais letal, mas tem um corpo forte, corpo novo, que aguenta mais a porrada. Solidão, divórcio, luto, desemprego, ser parte de um grupo minoritário, por exemplo, ser estrangeiro, ser de uma orientação sexual que sofra algum tipo de violência, de preconceito, ter doenças crônicas, dor física e acesso aos meios. Então tá aí, essa é uma imagem bem importante para que você estude para a sua prova. Aqui temos algumas características, né? Você já entendeu um pouquinho que mulheres tentam mais do que os homens e homens consumam mais do que as mulheres. Tentativa de suicídio, que não consuma, de fato, é muito ligada à impulsividade, à raiva, e o suicídio consumado, ele está mais estruturado por tristeza, desesperança. Aqui, quando se tenta sem sucesso, normalmente é com intoxicação exógena, tem uma chance muito boa de sobrevivência. Quando o suicídio é consumado, é um método letal, arma de fogo, enforcamento, pesticida, e a chance de sobreviver, infelizmente, é baixa. Esse aqui é um programa da OMS chamado Viver a Vida, que compila 4 estratégias de prevenção ao suicídio. É um programa relativamente novo, mas as provas já têm cobrado sobre o Viver a Vida da OMS. Então, a primeira orientação: limitar acesso aos meios letais. E aqui, estrategista, não se preocupa com política. Na sua prova, se preocupa em ganhar a questão. A OMS diz isso, é isso que você vai responder na sua prova. Então, limitar acesso a pesticidas, medicamentos e armas de fogo, e limitar, por exemplo, acesso de pessoas a locais que sejam muito elevados, que não haja nenhuma segurança. Orientar a mídia para que faça uma cobertura responsável. Não é para ficar mostrando o corpo, não é para ficar mostrando de onde a pessoa se jogou, onde a pessoa se enforcou, nada disso. É para trazer este assunto de uma maneira responsável, dizer, olha, se você se sente assim, procure ajuda, aqui na sua cidade nós temos este serviço, tem aquele atendimento, enfim, é para dar publicidade às pessoas que precisam deste atendimento, para onde elas vão, a quem elas recorrem, onde fica, endereço, para dar foco realmente em como prevenir esse tipo de circunstância. Promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais na população jovem, então tem que incluir a escola e os pais, a comunidade de uma forma geral neste programa e, evidentemente, realizar a identificação e abordagem de pessoas em sofrimento mental. Mitos e verdades, estamos quase lá, vamos passar aqui rapidinho. Quem comete mais suicídios, homens ou mulheres? Você já sabe, o famoso paradoxo do gênero explica porque os homens consumam mais, embora tentem menos. O que mais? Ser médico é considerado fator de risco, você já sabe também. Infelizmente, a taxa de suicídio nesta população é de até 5% mais do que na população geral. Perguntar ou falar sobre suicídio incentiva o suicídio, ou seja, não posso perguntar, não posso tocar nesse assunto durante a consulta porque eu posso dar ideia, eu posso incentivar, eu posso fazer com que essa pessoa cometa o suicídio. Nada disso. Você sim
tem que falar sobre isso na sua consulta, o paciente precisa se sentir confortável, seguro, isso não pode ser um tabu, o paciente não pode se sentir envergonhado, não pode se sentir humilhado por falar disso. Então, abra este canal ativamente durante a sua consulta. Muitos pacientes estão sofrendo e estão calados. Muitas pessoas que cometeram ou tentaram suicídio passaram pela minha frente, pela sua frente, queriam dizer alguma coisa, queriam ajuda, mas eles não conseguiram. Então é nosso papel abrir essa porta. Vamos lá. A pessoa que ameaça se matar não fará, ela quer apenas chamar a atenção. Pessoal, por mais teatral que você entenda que é o comportamento, a atitude, isso é um pedido de ajuda. Mesmo que inconsciente, isso é um pedido de ajuda. Então, nunca vá desmerecer completamente porque você acha que parece mais teatro. O suicídio não pode ser prevenido. Estrategista, de fato, a gente não consegue prevenir 100% dos suicídios, mas a gente consegue, trabalhando com bastante seriedade, prevenir uma parte muito considerável. Por quê? Porque existem fatores reversíveis. Paciente que tem um transtorno mental, eu posso tratar. Um paciente que está vivendo um luto, solidão, desesperança, eu posso colocar ele ali num projeto comunitário, social, posso colocar ele numa atividade física, eu posso incluir ele em algum tipo de projeto, enfim, muitos podem sim ser prevenidos. E tá aí, se você precisa de ajuda, se você conhece alguém que precisa de ajuda, por favor, CVV número 188. Cai em prova sobre o suicídio e seus riscos na adolescência. Queremos a incorreta. O suicídio está entre as 5 principais causas de morte em adolescentes? Sim, está correto. Você já viu que atualmente, segundo a OMS, é a 4ª colocação. O uso de álcool é um fator de risco? Sim, o uso de álcool é um fator de risco. Dependência química é um fator de risco. Você já entendeu isso também. O abuso na infância é um fator de risco para sofrimento mental? Sim. E suicídio na adolescência? Sim. Situações traumáticas, violência, especialmente no neurodesenvolvimento, podem sim aumentar o risco para transtornos mentais e, evidentemente, transtorno mental está intimamente relacionado com esse desfecho terrível. A imensa maioria dos suicídios acontecem entre adolescentes que moram em países ricos. Negativo. Você já viu que, de uma maneira global, as taxas estão diminuindo nos últimos 20 anos, mas em países pobres, aumentando. As tentativas de suicídio podem ser impulsivas, sim, ou associadas a um sentimento de desesperança ou solidão. Nós também já falamos sobre isso. A incorreta é a letra D. Sobre a abordagem e o tratamento de uma pessoa em comportamento suicídio, sabe-se que, primeira, a ineficácia dos tratamentos farmacológicos em conseguir prevenir o suicídio torna a psicoterapia o padrão ouro para a maior parte dos pacientes com planejamento suicida, especialmente a TCC. Estrategista, não existe isso, né? O psicofármaco é sim eficaz em tratar transtorno mental e diminuir risco de suicídio. A psicoterapia é muito importante, assim como o psicofármaco. Em pacientes com transtornos psiquiátricos que apresentam ideação suicida grave, medicamentos com alto risco de toxicidade, como tricíclicos, clozapina e lítio, devem ser suspensos. Olha, não necessariamente. São drogas mais tóxicas? Sim. Mas a gente precisa suspender? Não necessariamente. Se tiver uma estrutura familiar, bem organizado, o paciente está ali monitorado, por que eu vou suspender algo que pode sim me ajudar? Especialmente se a gente falar de lítio e clozapina, que são duas drogas que têm um efeito intrínseco anti-suicida. Então, isso aqui não é verdade, é no máximo uma meia-verdade. A prescrição de antidepressivos estará sempre indicada, devido à especificidade deste sintoma no diagnóstico da depressão. Vamos parar por aqui? Primeiro, o comportamento suicida ou suicídio não é um sintoma e não é especificamente ligado à depressão. Isso acontece em inúmeros transtornos psiquiátricos, tudo bem? E vai estar sempre indicada, olha, na maior parte dos casos sim, mas sempre é forçar um pouco a barra. Então, também não está correto. Vamos para a última. Além da escuta empática e psicoterapia, a indicação de eletroconvulsoterapia ou da esquetamina podem ser realizadas no paciente com depressão maior, devido ao rápido efeito anti-suicida. Sim, então a esquetamina, como nós já conversamos, pode ser uma droga utilizada em pacientes graves, refratários, porque dá uma melhora no humor muito rápida, às vezes
no mesmo dia o paciente já sai daquela crise. Embora este efeito de melhora do humor não seja necessariamente sustentado ao longo dos dias. O paciente precisa reaplicar a droga enquanto vai estruturando o seu tratamento de base. Tudo bem? Melhor resposta a letra D. Burnout estrategista ou síndrome do esgotamento profissional. Olha só, estrategista. Este diagnóstico ele foi recentemente incluído de uma maneira oficial, foi catalogado na CID-11. Antes disso, isso não era muito bem descrito, ainda está sendo muito estudado, mas enfim, é um transtorno mental que acontece em ambientes ocupacionais, ou seja, é um transtorno mental do trabalho. Olha só, a CID-11 diz o seguinte, que o burnout é resultante de contínuo estresse no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. E diz o seguinte, este estresse contínuo vai gerar no trabalhador sentimentos de esgotamento emocional ou da energia, sentimentos de negativismo, cinismo, distância mental do trabalho e, por fim, evidentemente, alguém que está esgotado, que não está nem aí para o trabalho, está de saco cheio, vai ter uma redução da eficácia. Quando isso acontece? Olha, acontece em empresas, em dinâmicas de trabalho que são desorganizadas, tem muita pressão, tem cobrança inadequada, você não entende os fluxos, de repente tem alguém ali te cobrando, tem alguém ali te dando prazo, te dando ordens, gritando contigo, te assediando, você vai no banheiro, já te enche um saco. Ou seja, o burnout vai surgir nesse ambiente caótico, estressante de trabalho. Tem uma característica que é muito mais psicodinâmica também, que o burnout afeta mais o trabalhador dedicado. Por quê? Porque o vagabundo, o preguiçoso, ele não está nem aí para cobrança, para meta, para bater cartão, para responsabilidade. Então ele vai lá, faz o dele, vai embora e está tudo certo. Mas o trabalhador dedicado, que está lá, que chega cedo, que vai embora tarde, que sua sangue pela empresa, ele almeja crescer na empresa, ele almeja algum tipo de promoção, algum tipo de retorno, ele quer ser valorizado dentro da empresa, ele está lá ó, ralando, suando e quando ele acha que deve ser recompensado e essa recompensa não vem, ou seja, tem uma diferença na expectativa dele com a empresa em relação da empresa com ele, ou seja, ele acha que ele precisa ser valorizado e a empresa não vê dessa forma. Então pode ser também, muitas vezes, não que o ambiente de trabalho é caótico, é todo bagunçado, mas às vezes o trabalhador está com a cabeça em um determinado ponto que vai crescer e a empresa não está naquele momento. Então pode ser também um desequilíbrio ali entre as expectativas. Mas enfim, classicamente é bagunça no trabalho, estresse, e nós estamos falando de trabalhos que normalmente são coletivos, tem várias pessoas, vários fluxos, trabalhos solitários isso acontece menos, embora isso também possa ocorrer. E o que acontece? O paciente ele vai ficando cansado, de saco cheio, chega na empresa, quer meter um murro na cara do primeiro que perguntar alguma coisa, quer mandar o cliente lá para PQP, ele responde mal aos outros, ele está cínico, ele está negativista e evidentemente alguém que está nesse estado, ele vai perder a sua produtividade, a qualidade do que ele faz diminui. Então, vamos lá, estrategista, aqui uma curiosidade bem útil, As enfermidades psiquiátricas são o grupo de doenças que mais afetam as pessoas do trabalho e ocupam o segundo lugar entre as justificativas de requisição por auxílio-doença. Então, para ver como isso é importante, como isso afeta a sociedade de uma forma geral, Tanto a parte médica, social, tributária, econômica, enfim, isso nos afeta a todos. Burnout. Então você sabe que o cara está lá fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo no trabalho, mas eu falei trabalho. Por quê? Porque os sintomas do burnout, eles são muito mais restritos ao ambiente de trabalho. Então em casa, o cara está bem, ele está tranquilo, ele passa um final de semana legal, ele vai no cinema, as férias são boas, mas aí segunda-feira toca o despertador, ele tem que ir para o trabalho, pô, já estou cansado, estou de saco cheio, a pessoa está no metrô, está no ônibus, está no Uber, ele já quer esmurrar qualquer um que pergunte alguma coisa, ele não quer responder ninguém, então está muito mais relacionado ao ambiente ou ao contexto de trabalho. É claro, algumas pessoas podem apresentar também algum tipo de sintoma na vida íntima, na vida pessoal, mas não pode predominar nesse campo. Por quê? Porque se for sintoma de tristeza, irritabilidade, cinismo, negativismo, que afeta muito a vida individual, pessoal, a gente não está mais falando de burnout, a gente tem que investigar algum outro problema, depressão, ansiedade, por aí vai.
Então, burnout, a gente está falando de trabalho, de contexto ocupacional, tudo bem? E como eu trato burnout? É com citalopram? Eu já tratei aqui, o sujeito estava numa empresa, cobrava até a alma do cara, trabalhava 18 horas por dia, de segunda a segunda, dei um citalopram para ver se melhora. Não adianta, não adianta. Você acha que algum remédio vai adiantar para esse sujeito que está nessa dinâmica de trabalho, que está trabalhando de sol a sol, de segunda a segunda? Não adianta. Então, como você trata o burnout? Prevenindo estes estresses no local de trabalho, melhorando a dinâmica no local de trabalho, melhorando a comunicação no local de trabalho, tudo bem? Não adianta dar remédio para tratar burnout, não adianta você dar fluoxetina e o cara continuar de segunda a sábado no meio dessa muvuca aí, tá bom? Então vamos lá, sobre o burnout, marque a alternativa que não apresenta uma manifestação, uma fala típica de quem tem esta síndrome. Então vamos lá. Queremos aqui a incorreta. Vamos começar pela primeira. Meu trabalho me faz sentir como se estivesse no limite das minhas possibilidades. Quem tem burnout falaria isso? Poxa, olha, trabalho, eu estou no limite, olha, eu estou aqui por um fio. Isso é uma fala de quem tem burnout. Quando me levanto de manhã, sinto cansaço só de pensar que tenho que encarar mais um dia de trabalho. Mais uma fala bem clássica, típica de quem tem burnout. Vejo sentido e propósito em meu trabalho, apesar de, às vezes, me sentir muito cansado. Opa, quem nunca, né? Isso aqui é a fala de alguém com burnout? Não. A pessoa vê sentido, vê propósito, de vez em quando está cansado, isso aqui é a vida. Então, isso aqui não é típico de quem tem burnout. Trato alguns pacientes com frieza, mau humor ou com raiva. Então, isso aqui é bem mais característico de quem tem burnout. Mas você pode falar, professor, mas eu tive lá um preceptor, tive um médico, um colega que era assim. Olha, de repente era burnout, né? Mas vamos lá. A resposta, letra C. Para a gente encerrar a nossa aula, vamos falar do luto. Isso aqui tem alterações bem importantes que você precisa ficar sabendo. O que é o luto, estrategista? É uma experiência humana, é normativo. É uma reação emocional que nós temos frente a perdas. Não necessariamente a perda da morte, mas pode ser a perda do emprego, a perda de um amor, alguma coisa que a gente não conquistou, mas mais classicamente a perda que nós estamos falando, a perda é a morte, mas pode ser assim de uma maneira mais simbólica. Então, viver o luto depois de uma ocorrência dessa, depois de alguém falecer, ou de eu perder algo muito importante para mim, é ruim, é doente, é uma doença, é anormal? Não, isso faz parte da vida, isso até é positivo, mostra que você se vinculou, que você se apegou a algo, e que você, ao perder aquilo, desenvolveu um sentimento coerente, ou seja, quando você perde algo que ama muito, que gosta muito, você normalmente não fica feliz. Isso seria estranho. Mas viver o luto, aquela saudade, aquele pesar, lembrar dos momentos com a pessoa, das circunstâncias legais, tudo isso faz parte do luto e o luto não é uma doença. Então o luto faz parte da experiência humana, é normativo, é esperado. E o foco é a saudade, é o vazio, é a perda. E aqui no luto, nós dizemos que o enlutado tem um afeto reativo, ou seja, vai viver o luto, vai ficar um pouco triste, vai ficar pesaroso, tem saudade, mas acontece uma coisa legal, o afeto está lá respondendo. Poxa, a pessoa se anima, alguém convida para sair, a pessoa vai, consegue curtir aquele momento, aquela ocasião. E com o passar do tempo, ele vai melhorando, é uma melhora lenta, gradual e progressiva. E no luto, a funcionalidade é preservada, o sujeito vai tocar a sua vida. É claro, morreu hoje, claro, entenda, eu não estou falando da exceção, mas de uma maneira global, quando a gente olha para o luto, que dura alguns meses, a funcionalidade é preservada, é claro, primeiro dia, segundo dia, primeira semana você está de luto e não consegue trabalhar, é claro, isso é normal, isso não é nada de inesperado, tudo bem? Mas de uma maneira global é preservado. E aqui nós temos o que nós vamos chamar de luto patológico, luto complexo, luto prolongado, que desde 2022, segundo a CID-11 e o DSM-5-TR, nós já consideramos um transtorno, uma doença. Então, segundo a CID-11, a partir de 6 meses, ou DSM-5-TR, a partir de 12 meses, nós temos aí o que nós chamaremos de luto patológico. Existe uma diferença grande, né, da CID para o DSM, mas enfim, muitas vezes os manuais divergem bastante e está aqui na tela um desses exemplos. E qual que é o foco aqui no luto patológico? É tristeza, é raiva, é negação.
você não consegue se recuperar, você tem um prejuízo funcional prolongado, você não consegue trabalhar direito, você vai ficar com um afeto achatado ou muito irritado o tempo todo, você vai se sentir culpado e o negócio não vai melhorando com o passar do tempo. E é a partir de então que nós vamos chamar isso de luto prolongado, complexo ou patológico. Vamos lá, estrategista? Fases do luto. Temos aqui a primeira fase do luto, que é a negação. O indivíduo, quando perde algo, ele vai negar a existência de um problema, a existência da perda, ele vai se recusar a falar sobre isso, porque não, eu não perdi nada, para mim está tudo bem, eu nego. Se eu nego, isso não existe. Então a negação é uma maneira de se afastar daquela emoção, pelo menos de uma maneira consciente. Inconsciente é difícil. Vamos para a próxima. Depois da negação, muitas pessoas entram na fase da raiva. Se sente injustiçado, tem raiva do mundo, acha que não merecia aquilo, não merecia perder ou não merecia ficar doente. Depois disso, a fase da barganha. Tenta negociar, faz promessas. Olha, eu vou ajoelhado aqui de Manaus até Aparecida se acontecer tal coisa. Depois, quando a pessoa percebe que a barganha não deu certo, sente-se triste, impotente, desanimado e entra na fase da depressão. E por fim, a aceitação. Quando o luto já está sendo resolvido, o luto já foi elaborado, o indivíduo aceita seu destino, não nega a sua realidade e aí vai retomando a sua vida como ela deveria ser normalmente. Então vamos lá para a gente finalizar. No que se refere ao luto, queremos a correta. Vamos começar pela última. Independentemente do sofrimento gerado pela perda, o uso de medicação deve ser evitado nas primeiras 4 semanas. Isso aqui é uma besteira. Imagina só, tem lá a vozinha que acabou de perder o vozinho, o marido que perdeu a mulher, o pai que perdeu o filho, enfim. Chega lá desesperado, ansioso, angustiado. Não, é luto, eu não vou te medicar porque isso passa, isso é normal. Não, meu amigo, você vai aliviar a dor daquele momento. Então você vai medicar sempre que for necessário. Ainda que a perda de alguns pacientes seja profundamente dolorosa para os profissionais, estes não devem comparecer a rituais de despedidas. Por exemplo, velório. Não tem nada a ver, né? Não é antiético você ir ao velório, ir ao enterro, ao funeral, né? Você prestar sua solidariedade para a família, desde que você se sinta confortável, você entenda que é adequado, nada impede que você faça isso. Crianças menores de 6 anos não devem ser expostas a informações sobre a finitude da vida, pois isso causa grande ansiedade, medo e apego excessivo aos seus cuidadores. Estrategista, é claro que você não vai falar com uma criança de 6 anos como falaria com um adulto, mas sim simbolizar para a criança, fantasiar com a criança, né? Falar para a criança através de desenhos, de brinquedos, que tudo na vida tem início, meio e fim. Pode sim ser adequado, pode até causar um certo conforto para essa criança. Muitas vezes a criança se sente culpada, por que eu deixei o vô morrer, por que aconteceu aquilo. Não, para entender que tudo na vida tem um início, meio e fim, e você pode sim ensinar isso para a criança. Perdas inesperadas, por exemplo, mortes súbitas e prematuras, costumam estar associadas a maior capacidade de assimilação da perda, devido à experiência traumática. Não, imagina só, você perdeu alguém jovem num acidente, algo absolutamente inesperado, você vai assimilar melhor essa perda? Não, a tendência é que você assimile de um jeito mais traumático, mais violento, pior nesse primeiro momento. A duração do processo de luto é bastante variável, não sendo recomendada a utilização de critério temporal rígido para a definição de luto complicado ou patológico. Estrategista, essa aqui está correta. Aí você fala, professor, mas você acabou de dizer que lá em 2022 a CID determinou 6 meses, DSM-5-TR 12 meses. Sim, é verdade, mas esta questão eu trouxe aqui justamente para simbolizar isso, que é algo que pode aparecer a partir de agora, porque esta é uma questão de 2021, antes destes critérios temporais estabelecidos nos manuais em 2022. Então, originalmente, é a resposta correta desta questão. Agora você sabe que já existe critério de tempo para você chamar de luto patológico, luto prolongado. Estrategista, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula.
Qualquer coisa, entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.